A igreja, ela começou assim. A minha sogra, todos os meses de maio, ela tirava o mês todinho de novena. Aí eu comecei junto com ela. E foi na época que o padre Vital chegou na matriz de Caucaia, em 82. Aí ele começou a vir celebrar aqui na nossa comunidade. E antes, a dona Chiquinha, uma senhora que veio de Fortaleza, ela começou, aqui não tinha catequista, não tinha nada. As crianças iam para Caucaia fazer a primeira Eucaristia lá. Aí quando chegou essa senhora aqui, ela começou a ensinar. Ela morava na minha vila, aí ela fazia a celebração, a missa, campal. A gente foi tomando gosto, né, das catequeses, das primeiras Eucaristias, das crianças. E eu continuei fazendo as novenas do mês de maio. Aí eu celebrava ali na minha casa, chamava o povo e a gente fazia, no mês, aí a gente fazia a coroação de Nossa Senhora. Eu criei aquele gosto, aí convidei o povo, gente, vamos fazer uma capela para nós, para as missas ser na capela, né? Aí todo mundo dizia, vamos, aí a gente começou. Um dava uma coisa, outro dava outra. O primeiro tijolo que eu recebi foi das mãos do finado Chico Luiz. Ele me deu 500 tijolos para a gente iniciar. Aí o compadre Ivandico também me deu pedras, coisas. E a gente foi construindo, né? Fomos construindo. Quando chegou em 85, em outubro de 85, no dia 12, foi celebrada a primeira missa, lá na igrejinha, sem o teto, só as paredes, né? Sem o teto. Eu sempre pedindo a um e a outro, que o terreno foi doado pelo Cévulo Moreira. Eu pedi o terreno, ele me deu, nos deu, né? Deu para todos nós. Hernani Viana também me ajudou com a madeira. Eu sei que aí a gente construiu aí a nossa igrejinha e aí foi aumentando. As minhas ajudas eram meus irmãos, o Cândido, a Raimunda. Aí o Cândido tomou gosto também, foi ensinar, ser catequista. Daí por diante, graças a Deus, não faltou mais nada, né? E eu sempre temia, quando eu faltar, quem é que vai tomar de conta, meu Deus? Porque realmente eu era para tudo, tá entendendo? Eu era para tudo, tomava de conta de tudo. E as catequistas, e assim, minha cunhada, a comadre Luzia, ela também me ajudou. A Carminha, mas depois ela deixou. O Gildo também foi uma peça muito importante, que nos ajudava no início da igreja. Nossa Senhora enviou outras pessoas que hoje eu fico feliz, né? Eu rezava o mês de maio e no dia 18 de maio eu completo o ano. Aí nós não sabíamos qual era a imagem que nós colocava. Eu queria Nossa Senhora da Conceição porque a minha sogra, ela rezava para ela, né? No título de Conceição. Aí o padre Vital foi e disse assim, vamos botar para Aparecida, que aqui em Caucaia não tem Aparecida. E o padre Vital, ele tomava conta de 47 comunidades, sozinho, o padre Vital. Aí ele disse que Conceição tinha muito, São Francisco tinha muito, mas Nossa Senhora Aparecida não tinha. Aí surgiu o dia do meu aniversário, eu ganhei aquela imagem, que ela está até ali, né? De Nossa Senhora Aparecida. Aí eu digo, mas rapaz, deu certinho, né? Aí a gente colocou Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e estamos aí. E eu fico muito feliz porque hoje eu vejo, tem muitos membros, né, inseridos na igreja. Cantoras não tinha, eu que zoava por lá, e aí a Mira me acompanhava, não tinha um grupo. Aí surgiu o Diego, na novena que a gente ia pro Genipabu, aí eu vi o Diego cantando lá, tocando lá. Aí eles começou o namoro, e aí eu dizia assim, Diego, tu casa com a Neudinha e vem morar aqui.
que é para tu tomar conta da igreja, mas menina, mas alguém que ia aparecer. Aí ele dizia, não, não. Mas Nossa Senhora Aparecida é tão boa que ele casou, né, e ele engajou-se aqui, é quem... Porque antes não tinha não, minha filha, não tinha músico, não tinha nada, era só o grito mesmo do gogó. A jovem da época, Marlice, Marlene, que a gente fazia as apresentações nas missas, nas coroações. E é uma satisfação muito grande para mim ver a igreja crescer, né? Crescer, porque eu tinha medo mesmo, que por final não tivesse ninguém que tomasse de conta. Mas, graças a Deus eu fico muito feliz. Eu acho que eu vou morrer feliz em ter essa missão na minha vida, ter cumprido essa missão. Me sinto honrada por isso. Que esses 40 anos se produzam por muitos e muitos, né? Que ela foi feita em 1985, né? Então, no próximo mês vai fazer 40 anos, né, de evangelização. Quando começou, aqui nós não tinha praça, era só breja, que lama. A gente entrava aqui na igreja, era os pés cheios de lama, né? E hoje a coisa tá diferente, né? Minha irmã, né, que foi a primeira dirigente aqui da igreja, né? Aí também passou muitos padres por aqui, que foi o Padre Vital, né? Que ele celebrava missa aqui. E eu também, desde 1985, que eu participo, né, das coisas da igreja, eu ajudo, né? Tudo que acontece aqui eu estou ajudando. Aí quando começou, nós celebrar, não tinha teto, né? Era só, como é que se diz? Só do relento, né? Só as paredes, né? E hoje não, né? Hoje tá mudado, né? Graças a Deus, nossa igreja tá bonitinha. Tem muita participação dos jovens, dos adultos também. Toda ajuda na nossa igreja. Aí hoje já tem aqui a Nossa Senhora Aparecida, né, na casinha dela. E tudo que a gente pede, a gente alcança, que ela intercede a Jesus por nós, né? Aí eu só tenho que agradecer a Deus, né? Tudo de bom, que eu estou aqui viva, que parou, eu estou aqui de novo, se Deus quiser. Quando ela mandou fazer a igreja, aí ela foi mandar forrar uma parte do altar. E nisso aí, o teto caiu, né? Por pouco, quem estava lá não foi atingido, né? Mas por quê? Que Nossa Senhora Aparecida protege, né? Eu vi desde a primeira pedra que foi botada aí. E a inauguração foi sem as telhas, sem a madeira, só mesmo as paredes levantadas, não tinha reboco, não tinha nada. E aí houve a primeira missa, no dia 12 de outubro de 1985. Nesta primeira missa, houve 3 casamentos, o meu com o meu falecido marido, a Conceição, minha cunhada, com o pai do Felipe, e o Zé Almir. Zé Almir também casou nesse dia. Então foram 3 casamentos e 2 batizados, que foi o batizado do Rafael e o batizado do Narcílio. Quem fez essa missa, celebrou, foi o Padre Vital. Aí foi um casamento simples, viu? Foi os 3 casamentos. Eu vi desde o começo, vi as reformas, aí foi ver acontecendo reforma, as pessoas doando, e a primeira imagem, ela ainda está aí. Ela sofreu um acidente, né? Que houve as procissões, quando começou a haver procissão, vinha do Alto Garrote para cá. E aí ali perto do campo, tem um cajueirão enorme, aí vinham trazendo, né, o andor e engancharam no galho do cajueiro e degolaram Nossa Senhora Aparecida.
E ela chegou aqui com a cabeça na mão de alguém, né? Nessa época, a Bia era que estava à frente da igreja, né? E aí ela mandou fazer a restauração da imagem, né? E tudo. E aí tinha esse espaço aí, né? Que por sinal era muito cheio de lama, era muita lama aí. E a Bia pegou e pediu ao finado Sérvulo Moreira, conversou com ele, né? Assim, para comprar, mas ele foi doar. E aí foi feita a igreja, construída a igreja aos poucos, né? E depois que foi feita essa pracinha aí, porque para a gente passar para a igreja era horrível quando era no inverno. Era eu, a Bia, correndo para um lado e para o outro. Nós íamos para a igreja pertencia à Matriz de Calcaia, né? Ela era daquele lado. E era reunião do Círculo Bíblico, eu e a Bia. Reunião para falar sobre o que acontecia na igreja, eu e a Bia. Eu era do batizado. Graças a Deus foi aparecendo gente, né? E hoje eu fico muito feliz. Tem gente que ainda pergunta, até por que tu não volta para fazer alguma... Eu digo, porque tem quem faça, gente. E quem está à frente está de parabéns, porque estou vendo que estão levando adiante. Nesse mês de setembro, a gente só faltava ficar louco, porque mês da Bíblia. E aí nós tínhamos uma orientadora, que era a Irmã da Paz. E a Irmã da Paz inventava assim, uns encontros, umas coisas, sabe? Que ocupavam muito tempo da gente. E a Bia tinha um carro que levava lotado, não cabia tudo de uma vez, vinha, voltava, levava de novo para as reuniões, para os encontros. Tinha um dia específico para apresentações de cada ciclo. E agora a coisa tá mais moderna, né? Eu parabenizo, sabe? Tá tudo divididozinho, as tarefas, tudo bonitinho, né? A gente cantava horrivelmente, né? A Bia celebrava, a Bia cantava, eu celebrava, eu fazia homilia, olha aí. O Padre Maninho também teve uma grande presença dele aí. Ele ajudou bastante, né? E aí eu vi a chegada desses meninos que estão agora, o Diego foi Deus que mandou mesmo. Exemplo, vocês cantando, os mais velhos cantando, né? E ele celebrando é demais, o Antunes também. E a Bruna é uma pessoa dinâmica. A Bruna corre atrás, né? E só muito elogio, coisa boa. A Irmã da Paz foi ela que veio aqui e iniciou o Círculo Bíblico. Nós não tínhamos, né? E aí ela vinha uma vez por semana. E às vezes pegava a gente, dizia que não vinha, fazia surpresa, né? Aí tinha dia que era dia de quinta, aí não ia muita gente. Vamos estar num domingo, aí era pior. E aí a gente, mas foi pra frente, sabe? Aí o que aconteceu? A irmã morreu. A irmã morreu e aí nós ficamos sem orientador. E agora, que aí vai nos orientar. Aí Deus mandou o Diego. A história da igreja é que estamos inteirando 40 anos. Ela foi começada a construir no começo do ano de 1985. Está inteirando agora 40 anos. E o mais importante é que eu estava presente desde o começo da construção. Ainda hoje estou por aqui no meio de vocês. Em primeiro lugar, apareceu uma senhora aqui no Cipó, chamada Francisca Cândida de Freitas, a dona Chiquinha, como todo mundo conhecia. Aí ela falou com a Socorro, a Bia, se poderia ajeitar por aqui, em alguma casa, para rezar alguma missa, entendeu? E a Bia aceitou a ideia. E a primeira missa foi aqui na vila, nas casas do Bideca. E aqui em frente, a primeira missa. E de lá para cá, reencaminhando. Houve missa aqui onde é minha casa, por isso eu sou abençoado. Uma das primeiras missas foi aqui, no lugar da minha casa. Aí depois passou a celebrar-se as missas lá na casa da Bia, da Campal, né, que a casa não obrigava muita gente. Aí
Bia também pensou logo em construir a igreja e tenho certeza que o terreno foi doado pelo Sérgio Moreira. E a Bia, juntamente com os outros da comunidade, arregaçou as mangas e logo a gente deu início. Doação de um lado, doação do outro. Aí logo a gente deu início no começo do ano de 1985. Participei da catequese 20 anos. Catequese de perseverança. Perseverança foi forte. Tinha a época de ter mais de 40 crianças. Fazia a primeira comunhão, aí passava para mim, entendeu? Aí a turma era forte. Tinha catequese de perseverança, primeira Eucaristia, iniciação, crisma, grupo de jovem, entendeu? Tudo era mais fácil. Hoje em dia, como se diz, o jovem tem muitas opções, né, entendeu? Mas no começo foi animado. Durante os meus anos de catequese, teve anos de ter 45 adolescentes, entendeu? Para mim é uma alegria. O Antunes, a Aline começou a participar das coroações, ela era tão pequena que ela ficava sentada no altar, entendeu? Aí a Aline cresceu, participou de perseverança, de grupo de jovens, organizou coroação de Nossa Senhora. Então para mim é uma alegria muito grande ter participado, como se diz, desse trabalho da igreja e ver minha família mais ou menos engajada. Vamos para frente. 40 anos e não vai parar por aqui não. Com certeza vamos seguir em frente, se Deus quiser. E Nossa Senhora Aparecida nos ajudar. Muito bom, foi uma coisa muito especial na vida da gente. A gente não tinha muita comunidade, né? A missa tinha que ser na Caucaia. Eu nunca trabalhei em pastoral, mas sempre estava nas barracas, nas madrugadas, que era muito bom naquele tempo a gente saía de madrugada para entregar as imagens nas casas. E isso foi muito especial. O primeiro novenário era só assim mesmo, a gente lá na igreja, fazer aquelas novenazinhas aí. Depois as caminhadas, né? Que desde o início começou as caminhadas, tinha leilão, todos os anos tinha aquele leilão, a tradição do leilão. Aí tinha as madrugadas que sorteava a imagem. E a gente ia deixar na madrugada, naquela casa que era sorteada, que a gente ia deixar. Quando era no encerramento, a gente ia deixar lá no alto do garrote, entendeu? Era assim. Aí depois foi chegando os outros, né? Tinha aquela crise, passou muitos anos, né? Na catequese, tinha aquela animação das meninas, a Aninha, só aquelas meninas, né? A Aninha, a Patrícia. Só aquelas mais de idade, que hoje tudo já são vó. Me admiro muito de vocês hoje em dia viver dentro da igreja, assumindo você, a da Francilene, né? E todas aquelas que é um prazer de eu ver hoje elas bem engajadas. E meu filho também, minha nora, né? E Deus quiser, vão ver minhas netas também engajadas. Entendeu? Quando eu comecei na catequese, a gente sempre tem aquele medo de não ser capaz, né? Para mim é uma grande alegria, uma honra estar aqui com 40 anos. Se Deus me der mais um bocado de ano, sorte minha, e se eu for embora, eu já tenho minha parte. Pronto, eu era muito jovem, né? E aí o seu Maninho, assim, o que me chamou a atenção foi o seu Maninho, que fazia reunião com os outros jovens. E aí eu tive sempre uma curiosidade. Passei uma vez, 2 vezes, aí sempre ficava envergonhada de entrar na igreja, porque era um movimento muito tão assim contagiante que só em passar dá vontade de entrar. Aí na 3ª vez eu criei coragem, aí entrei e perguntei se ele podia participar, né? Daquele movimento que era o grupo Juíque na época, que até foi surgindo, né? E foi passando de geração em geração. E aí, pronto, depois que eu fui para esse primeiro encontro, e aí depois só me deu vontade cada vez mais, né, de participar da igreja. Eu sou muito feliz de estar, né, nessa caminhada, né, junto com todo mundo. Nessa época dos grupos de jovens aí, o grupo de jovens daqui do Genipabu, que é o lugar de onde eu vim, eles tinham um certo conhecimento uns dos outros e era uma época que se fazia muito louvor. E aí as meninas aqui já cantavam, na época era a Neuda, a Manu e a Jeana, mas elas não tinham músicos. E a gente tinha lá um grupo de música. Então juntou as duas coisas e se planejou um louvor que foi feito inclusive na quadra do Seu Raimundinho, a antiga quadra do Seu Raimundinho.
Aí foi aí que a gente se conheceu. Aí um ano depois a gente começou a namorar, e aí quando a gente começou a namorar, eu vim frequentar o lugar, né? E aí eu ajudei durante um bom tempo, no que eu podia, pelo fato de não morar aqui. Depois que eu vim morar aqui, tentei me esconder por um mês e não deu certo. Porque eu vim pra cá realmente com a intenção só de morar aqui e não queria mais envolvimento com a igreja. Mas aí estava sendo feita uma missão aqui na comunidade com uma freira que veio de Minas Gerais. E elas foram para lá na casa onde eu estava morando, que não era essa aqui. E aí eu já era conhecido, né? Tava escondido, mas nem as pessoas me conheciam. E aí na hora de fazer as leituras, a leitura que foi escolhida, dentre as milhares que poderiam ser escolhidas dentro da Bíblia, foi o salmo que diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces. Então não podia, né, ter um recado mais claro do que esse, né? Então no mesmo dia eu já voltei, comecei a tocar na celebração que teve à tarde, aí foi o começo de algo que até agora não teve um fim, se Deus quiser não vai ter. Assim como a Neuda disse, eu também gosto muito de servir. É algo sem o qual eu não consigo viver. Eu já tentei. Eu digo isso porque eu já tentei viver sem servir na igreja e não consegui. Então, o recado foi claro. Então agora a gente começou e não vai mais parar. Uma coisa é você escolher algo, outra coisa é você ser escolhido. E aí quando você é escolhido, não tem por que você fugir daquilo que Deus determinou para você. Para você que está vendo esse documentário e não sabe, o grupo das meninas aqui mais novas, não tão novas, né? É o Voz do Manto Azul. Elas ainda não falaram esse nome ainda, mas o nome do grupo é esse. Na verdade, assim, é algo que a gente precisa sempre estar se preocupando na igreja. Inclusive, é um trabalho que vocês estão fazendo agora, que é de abrir oportunidade para que as pessoas mais jovens tenham suas responsabilidades e possam contribuir de alguma maneira. Então, precisa surgir novas pessoas para assumir as responsabilidades. E o nosso grupo de canto já é um grupo já de muito tempo, né? Começamos eu, a Neuda, a Denise e a Bruna. Foi. E aí, quando retornou mesmo assim, que aí eu vim morar aqui de vez, era só nós 4. E aí foram surgindo outras pessoas, algumas... Manu, Ademar, e outras pessoas participaram, depois saíram. Mas aí o tempo vai passando e vocês são testemunhos disso também agora, de que as pessoas que cantam são as mesmas que estão no dízimo, que são as mesmas que estão na liturgia. Ou seja, uma hora essas pessoas precisam ter entre aspas, um certo descanso. E aí surgiram as mais jovens, e não só por serem jovens, né? As 3 que iniciaram lá, né? Você, a Agatha, a Evelyn e a Emily, surgiram porque são talentosas. Então eu comecei a perceber esse talento e a gente começou a convidar para cantar. Uma vez aqui, outra acolá, até que a gente estabeleceu que era necessário ter o grupo e fazer um revezamento com o grupo do pessoal mais, dos masters, como a gente costuma dizer, para não dizer os mais velhos. E as 3 que vieram depois, né, a Lara, a Débora e a Maria Elisa, as 3 também são bem talentosas, sabem realmente cantar, e por isso que o grupo foi firmado. Evelyn, quando você terminar de aprender a tocar teclado, você vai me substituir, já sabe, né? Recadinho pra você. Eu vim morar aqui em 2011, e aí já tinha um Círculo Bíblico em 2011. E aí depois, quando eu disse fraquejou, as pessoas deixaram de ir, ficou aquele limbo, né? Aquele período sem nada. E quando foi em 2015, a paróquia, ainda sobre a coordenação do padre Henrique, resolveu estabelecer um movimento paroquial de círculos bíblicos. E ficou claro que todas as comunidades deveriam ter. Depois de um tempo, a gente começou esse movimento paroquial. E aí, a partir desse movimento paroquial, as pessoas chegaram para mim e disseram: você tem que fazer isso. Então, em fevereiro de 2015, num domingo de manhã, a gente reiniciou o Círculo Bíblico. E aí, as pessoas que continuaram, nenhuma delas mais participam, mas a gente foi para frente porque outras pessoas foram chegando, foram surgindo. A gente tem 10 anos, assim, contando com o período da pandemia, que a gente não pôde se reunir, óbvio, e vamos em frente. Novas pessoas apareceram. Está dando muitos frutos, tem pessoas realmente muito interessadas nessa leitura, nesse conhecimento da palavra. Olho para isso como aquela semente que encontrou o terreno bom e que está dando fruto, né? E vai dar ainda mais se Deus quiser. A pandemia, eu costumo dizer que ela é um período em que você pode tirar o aprendizado que você quiser. Então aquilo que a gente fez em outubro de 2020, né, aquela novena só ali dentro da igreja, um negócio bem restrito, era mais ou menos uma continuação do que a gente estava fazendo aqui em casa no projeto de comunicação católica. A gente fazia lives, né? E é como o Diego disse, a gente tem que tirar coisas positivas, né? E outra coisa, de fazer as coisas ao nosso alcance, né? Para a proteção também das outras pessoas. Eu lembro que teve uma novena que foi, como você falou, que foi transmitida, né? Que aí tinha algumas pessoas na praça olhando pelos cobobó, né? Não podendo participar por conta desse vírus, das restrições, isso.
E aí quando foi voltando, né, eu lembro muito bem que a gente tinha adesivos, né, nas cadeiras dizendo onde que não poderia sentar, porque não podia, não podia ter a proximidade. Tinha lista, né? Tinha a lista, pronto, das pessoas. 20 pessoas, 40 pessoas. E aí a gente ficava fazendo revezamento, né? Ia 25 no domingo, ia 25 no outro domingo, e aí ficava desse jeito. Tivemos uma vivência muito boa também em grupo de jovens, quando a gente fez uma encenação da Semana Santa. Começamos no domingo de Ramos e fomos até a ressurreição de Cristo, né? Então, nesse dia, a gente usou ali a praça, montamos um cenário muito bonito. E foram momentos muito bons, né? Muito bom mesmo, que eu assim, só tenho na lembrança. Assim, né? Desde criança, né, que a gente sempre participou de algum movimento na igreja. Antigamente existia grupo de jovens, então eu não tinha idade para o grupo de jovens, mas eu sempre participava por conta que os meus irmãos iam, né? E aí, de tanta gente participar desses momentos, a gente vai se engajando, né, na igreja. Olha, quando eu comecei, né, minha vida religiosa, a mãe levava a gente. Mesmo a gente dormindo no banco da igreja, mas ela levava, entendeu? Era todos 4 lá sentadinhos na frente. A missa era com o Padre Vital, né? E era uma missa assim, pra mim era 2 horas de missa. Então eu dormia, acordava e continuava lá. E aí ela me colocava na coroação, né? Tudo que tinha na igreja, eu tava lá. Ai, era muito legal o grupo de jovens. E o grupo de jovens, né? Toda a comunidade tinha. E a gente tinha momentos que a gente saía para outras comunidades. E aí tinha um momento de louvor, adoração, né? Tinha retiro espiritual, que a gente também participava. Eu, desde pequeno, que eu participo do retiro. Acho que o meu primeiro retiro que eu fui, eu acho que eu tinha 12 anos. Foi aquele lá da... Que foi o Valdeci e a Jancélia que fez. Não foi? Foi. A tia Bia era responsável pela igreja, né? Então tudo era a tia Bia. Tudo que você quisesse resolver sobre a igreja, tinha que procurar a tia Bia. Quando veio o Diego, começou esse momento com a Neuda de namoro, também ele já vivenciava o grupo de jovens. E nós também, né? Só que quando eles decidiram se unir, e ele veio para somar realmente aqui com a gente, porque ele veio fazer uma função que ninguém aqui na comunidade tinha, né? Porque ele veio para ser o músico. E além de músico, ele cantou. Antes dele vir para cá, o grupo que cantava na igreja era eu, a Neuda e a Jeana. Então a gente cantava e era sem instrumento, né? Era só nós ali e só nós. Era na tora mesmo. Isso. E a mesma forma foi a Bruna também. Ela veio também para somar, porque ela também fazia parte de grupo de jovens, que era da Pajuçara. E foram pessoas que entraram e que foram bem acolhidas, assim, eu acho, porque se não tivessem, eles não teriam continuado, né? Porque o Diego, ele faz um trabalho, não sei nem que nota dá para o Diego. E ele trabalha e ele tem aquele dom, aquela vontade, e ele consegue entrar na sua mente, ele incentiva você a fazer aquilo. E já a comadre, ela veio, eu achava até que ela não iria ficar, porque ela também não tinha obrigação, estava entrando no bairro. E, na verdade, ela entrou, já tinha um compadre que era uma pessoa também engajada, que fazia parte do nosso grupo de jovens, né? E aí foi outra pessoa que entrou e as coisas, não sei nem se foi somar, na verdade, eu acho que multiplicou. A gente saía aqui, não tinha esse negócio de ônibus não, minha filha. Parava o caminhão aqui, todo mundo subia, ia para a comunidade tal pro louvor, né? Era. E era muito massa. E quando não, a gente organizava uma quadrilha, como hoje, né? Fazia uma quadrilha, improvisava ali, até que um dia a nossa quadrilha... Ganhamos. Foi uma das melhores que saiu lá na Caucaia, essa notícia. Aí o homem convidou a gente para ir dançar lá na Mangabeira. A gente não tinha vestido, que nem vocês eram hoje, né? A gente era aquela blusinha aqui e aquela sainha jeans mesmo, ou então um vestido dobrado por dentro aqui para poder dar uma saia. O noivo vestia um vestido tubinho de mamãe, tava um véuzinho na cabeça e abalava.
E o transporte dos noivos, ou era um carro de mão, era algo assim, né? Era uma coisa também que eu recordo, né? Que a gente também fazia a coroação. Não era lá dentro, não. Era em cima de caminhão, né? Cima de caminhão. O caminhão parava aqui em frente e a gente organizava todos os anjos em cima do caminhão. E era uma belíssima coroação. Era a coroação. Desde pequeno eu participei aqui na igreja. O meu pai foi catequista, né? Seu Maninho, seu Cândido. Ele era catequista da Perseverança. E eu era pequenininho, participava aqui na igreja. Participei do grupo de jovens. E cá estou, né? Eu não morava aqui, né? Morava na Pajuçara. E desde pequeno também, já fui muito de igreja, nunca me afastei assim. Um dia surgiu um convite para a gente fazer parte de uma equipe para arrecadar fundos para a igreja, né? E aí depois dessa equipe a gente não saiu mais. Então eleições para coordenação e desse tempo para cá estou eu aqui na comunidade Cipó há 18 anos trabalhando aqui na igreja com muito amor e carinho. Antigamente os grupos de jovens eram uma força muito grande em todas as comunidades, né? E, inclusive a Bruna participava lá do grupo de jovens lá na Pajuçara, onde ela morava, quando era mais jovenzinha, né? E a gente acabava que se conhecia muitos jovens, muitas pessoas que a gente conhece, são amigos da gente até hoje, a gente conheceu nesse tempo. Os que estão à frente participaram em algum momento dos grupos de jovens, ou aqui no Cipó, ou no caso da Bruna, né, na Pajuçara, ela participava. E o grupo de jovens fez, digamos assim, uma preparação para que a gente pudesse ter essa garra, essa desenvoltura de trabalhar na igreja, com todos os serviços, né? O grupo de jovens realmente ele fortalece, viu? Na comunidade da Pajuçara da mesma forma. Então por isso eu tenho vindo de lá para cá com essa vontade de continuar o trabalho aqui, né? Esse ano a gente faz aqui 40 anos de evangelização, mas sempre, todos os anos, mesmo no ano passado 39 e no ano que vem 41, se Deus quiser, a gente vai estar com o mesmo empenho. Porém, nos 300 anos, o nosso pároco era o Padre Henrique, e ele mobilizou toda a paróquia. Então ele mobilizou toda a paróquia, como nós somos a única comunidade na nossa paróquia que é Nossa Senhora Aparecida, então o foco ficou voltado para nós, do Cipó. De certa forma a gente recebeu algumas ajudas, inclusive o encerramento, né, foi bem participado com todas as comunidades da nossa paróquia. Pois é dando que se recebe, é perdoando, e é morrendo que se vive. Isso, comunidade do setor, a gente fez um trabalho bem bonito, né? A missa de encerramento desses 300 anos foi uma coisa maravilhosa, surreal, assim. A gente tem vídeos até das pessoas cantando, né, com o padre e tudo. Foi de arrepiar, todo mundo que fala que diz isso, foi de arrepiar. Foi muito lindo mesmo. A pandemia foi uma situação muito impactante, né, na sociedade como um todo. A gente participou meio que dessa evolução, né, fazendo essas transmissões, né, porque era uma coisa nova pra gente. Como a Bruna falou, a gente não tinha hábito de gravar vídeo, de falar na frente da câmera, de se posicionar, enfim, a gente fez o que estava ao nosso alcance, né? Deus sabe que a gente se esforçou e que, embora tenha sido simples, né, foi o melhor que a gente pôde fazer na época. Aqui, né, como a gente está falando aqui do Cipó, né, eu vou falar da experiência que eu tinha. O nome do grupo de jovens na época era JUIC, né, Jovens Unidos, Integrados na Comunidade, ou em Cristo, né? A gente mudava. E a gente era muito unido, a gente decidia tudo, a gente ia para as comunidades, a gente ia visitar todas as comunidades que convidavam a gente, praticamente. A gente dificilmente faltava um convite. E não ia só uma pessoa, duas ou três, ia bastante gente. A gente ia no caminhão do seu Zezé aqui da comunidade. Na época era mais fácil de andar, né, na rodovia, todo mundo em cima mesmo, na carroceria do caminhão. Sempre que a gente ia, os meninos podem até dizer se é mentira, os outros do grupo, a Manu, os outros podem até dizer se é mentira. A gente ia para as comunidades
que quando a gente voltava em cima do caminhão, a gente cantava uma música e sempre chovia quando a gente cantava essa música. Era aquela música do padre Marcelo Rossi que ele cantava assim: erguei as mãos e dai glória a Deus. Então sempre que a gente cantava essa música, caiu um chuvisco, tá? Acredita? Era quase assim, batata, certeza mesmo. Essa vivência que a gente teve é muito enriquecedora. Tanto para mim, né, como para ela. Eu sei que ela teve vivências lá na Pajuçara, diferentes das nossas aqui, mas tão enriquecedora quanto as nossas. Hoje em dia a gente tem algumas pessoas que a gente lembra, como ele falou, que eram da PJ, de grupo de jovens, que hoje em dia são coordenadores. Um exemplo é o Léo, lá do Camorupim, né? Sim. Pessoas que a gente via realmente que participavam e que hoje em dia estão ainda firme e forte nas comunidades trabalhando. É muito bom isso. Na pequena comunidade Cipó, um marco de fé e devoção começou a ser construído há 4 décadas. A Igreja de Nossa Senhora Aparecida nasceu do esforço e da união do povo, que com simplicidade e dedicação ergueu não apenas paredes, mas um espaço de encontro, esperança e oração. No início, tudo era feito com o que se tinha. A força da comunidade, o desejo de celebrar a fé e a certeza de que Nossa Senhora Aparecida acompanhava cada passo. Tijolo por tijolo, missa por missa, o que antes era apenas um sonho passou a ganhar forma, tornando-se símbolo de amor, devoção e perseverança. Com o passar dos anos, a igreja foi se tornando o coração pulsante da comunidade. Aqui famílias se encontraram, crianças foram batizadas, casais celebraram o amor e muitos encontraram consolo nas horas difíceis. Cada parede guarda lembranças de quem ajudou, rezou, cantou e acreditou. A história da Igreja de Nossa Senhora Aparecida no Cipó não é apenas sobre uma construção, mas sobre um povo que encontrou na fé a força para seguir em frente. Hoje, ao celebrar o novenário e os 40 anos de evangelização, a comunidade Cipó recorda o passado com gratidão e olha para o futuro com esperança. Cada missa, cada canto e cada oração são testemunhos de um amor que atravessa gerações. Mais que uma construção, a igreja é um símbolo de fé e pertencimento. É onde o povo encontra força, consolo e alegria sob o olhar amoroso de Nossa Senhora Aparecida. 40 anos depois, a missão continua. Evangelizar com o mesmo fervor, cultivar a união e manter acesa a chama da fé que sustenta essa comunidade. A história segue sendo escrita, guiada pelas mãos da Mãe Aparecida, que continua a caminhar com o seu povo, abençoando, protegendo e iluminando o caminho do Cipó.